Olá, tudo bem? Meu nome é Vanberg Moreira e eu fui convidado pela Corel Brasil para fazer um vídeo tutorial aqui para vocês. Então vamos iniciar o nosso novo documento. Vamos deixar como padrão do CorelDRAW mesmo, trabalhando com papel A4 e resolução de 300 dpi. Vamos colocar em RGB, vou dar um OK. Nós vamos criar aqui uma espécie de palco, então eu vou colocar aqui a orientação da página em paisagem. Vamos dar um zoom aqui para a altura da página, para ficar mais fácil da gente trabalhar. Eu estou com a janela de encaixe objetos organizado para camadas e objetos e não o documento todo, né? Você pode configurar isso aqui. Eu gosto de trabalhar mais só a página atual que você está usando. E agora vamos para a ferramenta elipse. Vamos desenhar uma elipse aqui, um pouco achatada, mais ou menos nessa posição e nessa altura. Solto, teclo P, preencho na cor vermelho, retiro a cor de contorno com o botão direito, vou dar um zoom para todos os objetos, para ficar mais fácil da gente trabalhar aqui. Agora eu vou na ferramenta de efeitos e vou selecionar bloquear sombra. Com o meu objeto selecionado, né, ele está indicando aqui que está selecionado, a partir do centro eu vou clicar, segurar e puxar um pouquinho, segurando o Ctrl aqui, solto e ele criou aqui a minha base, né? Então eu tenho aqui uma base do palco bem definida aqui. Vou selecionar, agora vamos no menu Objeto, Separar, Bloquear Sombra. Seleciono o novo objeto aqui de sombra, venho para a ferramenta de preenchimento interativo, seleciono Gradiente. No primeiro ponto de cor a gente vem para o vermelho, vou clicar e segurar para abrir as outras tonalidades aqui e vou colocar esse mais escuro. Aliás, eu vou puxar um tom mais escuro ainda. Vou puxar um pouco afastado aqui. E vamos para o segundo ponto de cor, o ponto final, né? Vou puxar aqui também. E vamos repetir essa mesma cor que está aqui. Então vou selecionar. Venho no conta-gotas e pego a mesma cor que está aqui. Vou clicar duas vezes aqui para adicionar um novo ponto de cor, colocar no centro, usar o vermelho, e aí vou dar um duplo clique aqui para a gente colocar mais um ponto de cor aqui, colocando vermelho, e ele vai ficar aqui, ó, mais escuro, né? E aí vou dar um duplo clique aqui, deixando, por exemplo, ó, na posição 20 e esse aqui na posição 80. Para ficarem simetricamente iguais. Vou selecionar aqui, colocar a cor vermelho, né? não tinha colocado. E aí nós precisamos aplicar uma borda no nosso palco para a gente visualizar melhor, né? Então vou selecionar a elipse de cima, vou teclar mais, veja que criou uma outra elipse aqui. Vou aplicar uma cor qualquer apenas para visualização. Clico, seguro e arrasto para cima, segurando o Shift. Clico com o botão direito. Vou aplicar uma outra cor apenas para a gente conseguir diferenciar um do outro. Vou aproximar aqui e está muito distante, vou deixar muito próximo. Como é uma borda, né, a gente precisa deixar ele mais perto. Então, vou baixar aqui mais ou menos metade. Agora sim, seguro o Shift e seleciono na elipse verde. Está selecionado os dois, venho aqui na opção Aparar. Então a azul cortou a verde. Novamente eu dou um zoom para todos os objetos. Deleto a elipse azul, tenho agora apenas a elipse aqui verde, que não é mais elipse, é a borda do nosso palco, né? Seleciono, rolo aqui com o scroll do mouse para aparecer mais cores, seleciono a cor laranja, rolo de volta, clico com o botão direito aqui, ó, na setinha, e ele já faz um scroll por blocos, e aí eu clico com o botão direito para retirar o contorno. Aliás, nem precisava porque não tinha contorno, né? Mas tudo bem, vamos lá. A gente agora vem na ferramenta elipse, mais ou menos aqui nessa posição, a gente segura Ctrl Shift, cria um círculo perfeito. Vou dar um zoom para a gente visualizar melhor. E aí o que é que nós vamos fazer com esse círculo? Vamos preencher aqui de laranja, né, o mesmo laranja, retirar a cor de contorno. E aí eu vou aqui na ferramenta de efeitos, distorção. Vou selecionar a pré-definição, puxar cantos, e aí nós temos uma estrela, né? Um brilho. E aí vou posicionar aqui, ó. E agora eu vou dar um clique,
para aparecer as alças de rotação e vamos rotacionar para ficar com a mesma inclinação da borda aqui do palco. Novamente eu dou um zoom para todos os objetos. Tem um brilhozinho ali no palco, a gente pode selecionar aqui, segurar Shift, ampliar um pouquinho mais. Tá bem interessante aqui esse brilho. Seleciono mais uma vez a elipse principal, teclo mais para criar uma cópia, preencho de preto, desço até a base, grudou aqui. Agora vamos ampliar um pouco nas laterais. E aí vou no menu Objeto, Ordenar, para trás da camada. Dou um zoom mais uma vez para todos os objetos para ajustar a visualização. Como essa elipse que é a nossa sombra, você percebe que ela se tornou a nossa sombra. Vou em Efeitos, Desfocar e Nevoar, que ele vai ser o mesmo efeito do gaussiano, só que para dentro, né? Lembre que o nevoar é para dentro do objeto e o gaussiano é para fora do objeto. Vamos colocar aqui o módulo também gaussiano e vamos ampliar aqui a largura, deixando, por exemplo, em 30. Dou um OK e aplico um pouco de transparência, bem leve, 25. Dou um duplo clique na ferramenta de seleção para selecionar todos os objetos. Clico e arrasto segurando o Shift, mais ou menos aqui. Clico com o botão direito e mudo a escala aqui, reduzindo, criando uma outra base aqui do palco. Vou só ampliar um pouquinho mais. Reduzo um pouco o zoom. Vamos criar aqui o que seria o nosso piso. Seleciono, seguro o Shift, vamos em Objeto, Alinhar e Distribuir, Alinhar centros horizontalmente, né, que seria a tecla C. Seleciono, Preenchimento Interativo, Gradiente, Elipse dessa vez, né. Vamos deixar um pouquinho mais elíptica, aliás, um pouquinho menos elíptica. Na cor central vamos colocar vermelho. Nas cores laterais, o vermelho mais escuro. Clico com o botão direito para tirar a cor de contorno, Objeto, Ordenar, para trás da camada. Teclo mais para criar uma cópia, foi criada a cópia aqui, puxo e arrasto para cima, espelhando, criando agora aqui a nossa parede. Volto para a ferramenta de preenchimento interativo, reduzo um pouco o zoom para a gente poder trabalhar aqui o ajuste das cores aqui. Vamos colocar um pouco mais escuro. E aí sim a gente tem o contraste. Vamos colocar um pouco maior. Vou selecionar todos os objetos, agrupar temporariamente, teclar P para centralizar na página. Dou zoom para todos os objetos. Agora eu vou desagrupar e continuar aqui criando a parte de trás do palco, né? A parte que pessoas vêm do backstage, né? Então vamos selecionar aqui a ferramenta elipse, desenhar uma elipse centralizada aqui, mais ou menos desse tamanho. Posiciona mais ou menos aqui. Preenche de vermelho, tira a cor de contorno, vem para a ferramenta de preenchimento, preenchimento gradiente, elipse, vamos deixar inclinado aqui. Então o centro vermelho e a borda, né? O vermelho mais escuro. E a gente faz essas pequenas alterações. Vamos na ferramenta de efeitos, sombra. Vamos selecionar aqui ferramenta de sombra interna. A gente clica e arrasta do centro para a borda. E aí nós temos a nossa sombra interna aqui. Você pode mudar o nível de opacidade. E aí eu seleciono, vou em Objeto, Ordenar, na frente de, vou colocar na frente da parede, né? Ele vai ficar por trás do palco. Agora eu teclo mais, crio uma cópia, clique e arrasto para ficar um pouquinho maior, coloco por trás da elipse que já tem a sombra interna, seleciono a ferramenta Sombra Interna, clico aqui em copiar propriedades, vou clicar nesse objeto que já tem a sombra interna, ele já copia as propriedades.
teclo mais novamente, criou uma outra elipse, vou aumentar um pouquinho aqui, vou eliminar a sombra interna, vou preencher de vermelho e vou em objeto, ordenar, na frente de, novamente eu clico no que seria a parede, e aí ele vai criar essa pequena borda aqui. Seleciono o que seria o palco e a simulação do meu piso, e aí vou em objeto, ordenar para frente da camada. Ajusto mais uma vez a visualização. Agora eu venho na ferramenta de polígono, seleciono estrela, mais ou menos aqui no centro, seguro Ctrl Shift e clique e arrasto, criando a minha estrela. Vou aumentar a quantidade de pontos para um número bem alto, por exemplo 33. Venho na ferramenta forma, deixo bastante pontudas. Observo que para o que eu pretendo, eu preciso de um pouco mais, então eu vou colocar 44. Aumento, preencho de branco, retiro o contorno, clico mais uma vez para surgir as alças de rotação, rotaciono mais ou menos na metade, clico com o botão direito, clico novamente para surgir as alças de escala, né, redimensionamento, vamos diminuir. Então nós teremos uma estrela com raios maiores e raios menores, né? Seleciono as duas, posso usar aqui a janela para me auxiliar nessa seleção e clico em soldar. Aumento bastante aqui, seguro o Shift, seleciono aqui a parede, teclo C, né, para centralizar horizontalmente. Já estava centralizado, então seleciono novamente só esses raios. Vamos agora no menu Efeitos, Desfocar, Desfocagem Gaussiana. E aí vamos selecionar um valor aqui, vamos colocar 10, dou um OK, amplio um pouquinho mais, objeto, ordenar, na frente de. E aí a gente clica mais uma vez aqui na frente da parede. E ele vai ficar aqui por trás. Está sobrando um pouquinho aqui, mas a gente vai logo no final, nós iremos ajustar tudo isso dentro de um Power Clip. Tiro a seleção, clico aqui e seleciono a nossa pequena estrelinha de brilho, né? Vou trazer ela para cá, clico com o botão direito, aumento um pouco ela, e aí arrasto e saio fazendo cópias, teclando barra de espaço. Vamos fazer bastante cópias aqui. Agora algumas delas nós vamos rotacionar. Rotacionei a primeira, então seleciono apenas algumas e uso Ctrl R para repetir a última ação, que foi essa rotação. Então lembrando, vamos fazer em algumas apenas. E algumas nós vamos mudar de cor, vamos colocar branco. E algumas nós vamos colocar amarelo. Vamos selecionar aqui todas as estrelas, né, que são elipses que viraram estrelas. Por isso que é bom a gente utilizar aqui a janela de objetos, ó, que facilita para a gente. Seguro o Shift, seleciono, vou no menu Efeitos, Desfocar, Desfocagem Gaussiana, e vamos fazer uma desfocagem bem leve aqui, claro, né? Colocar aqui o valor 4, vou dar um OK. Vamos selecionar a parede e o que seria o piso. Seguro o Shift, clico duas vezes na ferramenta retângulo, criou um novo retângulo aqui. E ele está sobre todos os outros objetos. Então agora vou selecionar todos os objetos abaixo dele, né? Seguro o Shift, clico no último objeto, vou agora em Objeto, Power Clip, colocar dentro do recipiente. Dou um clique no retângulo que estava sobre todos os demais, né? Clico com o botão direito para tirar o contorno, né? A cor de traçado. Veja que nós temos aqui um Power Clip e aqui nós temos um menu de edição. Vou clicar em editar, subir um pouco aqui a janela. Vamos desenhar aqui um retângulo, preencher de branco, tirar a cor de contorno, selecionar, segurar Shift e clicar
na parede, no objeto que representa a parede, né? E teclar C para centralizar horizontalmente. Agora seleciono somente o retângulo, vamos em Objeto, Perspectiva, Adicionar Perspectiva. Clicamos e arrastamos aqui segurando Ctrl e Shift. Depois a gente baixa um pouquinho mais para cá. Efeitos, Desfocar, Desfocagem Gaussiana. Vamos usar um valor bem mais alto aqui, 40 por exemplo. Dá um OK. Agora vamos aqui para Transparência. E vamos aplicar uma transparência aqui de cima para baixo. Fazemos um ajuste aqui para a luz vir acima dessa divisão aqui, né? Vamos trazer mais ou menos para cá. Clico agora no Concluir, ferramenta Zoom, para todos os objetos. Está aqui o nosso palco, né? Criado no CorelDRAW. Conhecendo todas as ferramentas, nós podemos ampliar a possibilidade de criar coisas bem interessantes e bastante criativas utilizando o CorelDRAW. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de deixar aí o seu like e de se inscrever no canal. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.